Ninguém fica indiferente quando está no Liceu Antero de Cantal, um local carregado de história. Lembram-se de Teófilo Braga, recordam-se Carlos César, Mota Amaral, Vasco Cordeiro, entre muitos outros. Com uma plateia desta natureza, o que se pode dizer? O talento está em quatro paredes, da arte às letras, da política ao desporto. Foi precisamente neste local, neste espaço, todos eles iniciaram a sua vida, fizeram a sua escolha. O Liceu Antero de Cantal foi parte importante para todos. Hoje recordam a conversa que tiveram com o contínuo, o conselho que receberam do professor, as amizades, as conversas, as brincadeiras. Cada um seguiu o seu caminho, mas todos eles o recordam. As memórias tenho pena de não voltar atrás. Foram 7 anos de muita camaradagem, de conhecimentos profundos através de professores espetaculares. Aliás, estava aqui a dizer ao meu amigo Luís Maurício, já chegou numa altura que já não havia craques. E não há dúvida nenhuma que eu tive a felicidade de ser ensinado por monstros do nosso liceu. E que a partir de 1974, 75, 80, continuaram a haver bons professores, mas como aqueles nunca mais existirão. E claro que a vivência, a camaradagem, o relacionamento com as meninas, que era sempre proibido, extremamente proibido. Nós só víamos as nossas amigas quando íamos fazer ginástica ao longe, elas apareciam lá no seu balcão, devíamos a 10, sempre ao longe. Portanto, não tem nada a ver com o que se passa hoje e de facto fico feliz por ter vivido naqueles anos aqui no nosso liceu. É uma honra enorme. Sente saudades dessa altura? Oh, quem não sente, né? Quem não sente? É, umas saudades enormes. Cada vez que subo aqui, essas escadas sinto muito. Ricas, profundas, muito gratificantes. Foram anos maravilhosos que aqui se passaram, que não voltam. Fazem parte da nossa memória e são histórias que eu contei aos meus filhos e que eu passei para os meus netos. Estive aqui como aluno, estive como presidente da Associação de Pais durante vários anos, enquanto os meus filhos aqui andaram a estudar. Dediquei uma vida ao liceu de diferentes formas, fui gestor da comissão do curso noturno, enfim, tudo memórias muito ricas que eu espero que os meus filhos valorizem, os meus netos, para que eles também possam, de algum modo, servir a comunidade, como eu e muitos da minha idade, outros mais novos e outros mais velhos, serviram ao longo de todos estes anos de vida desta instituição, que a todos prestigia, que enriquece a cidade e enriquece a todos nós. Quando vem ao liceu, o que é que sente? Alguma coisa, alguma saudade? Lembra-se de alguma coisa? Lembro-me de umas acontecimentos que aqui ocorreram, nomeadamente foram aqui, porventura, as primeiras sessões de esclarecimento político do 25 de Abril. Trouxemos aqui, enquanto Comissão de Gestão do Curso Noturno, trouxemos aqui todos os partidos políticos a falarem à sociedade, não só à sociedade estudantil, mas também a toda a sociedade convidada indiscriminadamente para o fazer. Foram momentos muito ricos. Depois foi também a própria sedimentação do curso noturno do Liceu, que fazia falta, foi uma conquista que se conseguiu arrancar ao Ministro Veiga Simão meses antes, quando ele aqui esteve na sua última visita como Ministro, antes da queda do 25 de Abril. E ao fim e ao cabo foram momentos muito enriquecedores, porque nós procuramos na nossa atividade, enquanto aluno, enquanto membro da gestão, dinamizar à noite a comunidade estudantil, convívios, espetáculos culturais e tertúlias e toda esta atividade política que na altura estava em voga. Foram momentos muito, muito enriquecedores e que, quando os recordo, quando penso a sério na política e nos políticos que nós hoje temos, lembro-me da pureza daqueles primeiros tempos do nascimento da democracia, da nova democracia em Portugal, tempos em que a democracia era pura.
memórias de uma grande dignidade, uma casa de cultura, uma casa de respeito de uns pelos outros, quer como aluna que fui, quer como professora que fui também dezenas de anos nesta casa de filosofia, e tenho uma ternura por esta casa, emociona-me tanto cá entrar, que até vou fazer uma confidência. Até não venho cá muitas vezes, porque a comoção é muito grande. Quando os alunos passam nas escolas, nos liceus, há sempre algo que levam na mente, algo positivo, obviamente, e algo negativo. Em termos positivos, o que é que leva além da saudade? A competência dos professores, a qualidade, quando éramos alunos, a camaradagem, as diaboruras que se fazia em conjunto, que eram bem aceitos pelos professores, ao contrário do que possa parecer, e como professora, uma vida inteira dedicada à cultura, à filosofia, à camaradagem com os alunos, à formação do ser humano, que é uma grande responsabilidade para os professores. Também vivi nesta casa, nesta biblioteca, nestas salas que me dizem muito, muito, muito. É um dia muito importante. Muitas e boas coisas. É uma casa onde vivi 6 anos e onde me recordo dos meus professores que me marcaram em muito e queria, dentre eles, recordar a doutora Teresa Fraga, a doutora Otília Moura, a doutora Conceição Garcia, que me ensinaram do melhor que eu hoje posso usufruir em termos dos meus conhecimentos básicos. Recordo-me também muito da minha Associação de Estudantes. Estive aqui como presidente da Associação de Estudantes com um conjunto de colegas, onde tivemos a oportunidade de fazer coisas engraçadas aqui neste liceu, competições desportivas, baixar o preço das refeições na cantina do liceu à custa de um ano em que tinha havido excesso de produção de batata e onde fomos solicitar na altura ao titular do Comércio e Indústria que fosse doado ao liceu um conjunto avantajado, não é, de quilos de batata, de modo a que em negociações com o Conselho Diretivo pudéssemos baixar o preço das refeições. E lembro-me também com grata recordação do pessoal auxiliar aqui deste liceu, onde no meu testemunho que aqui deixo neste livro, recordo bem aqueles que eram os responsáveis pelas instalações desportivas do liceu, nomeadamente pelo seu campo de jogos, que era cuidadosamente tratado, de modo a que só pudéssemos jogar no terceiro trimestre, quando a relva estava em condições, não é? E, portanto, são muitas as recordações e muito gratas. Tenho muito orgulho nesta casa que me ajudou a formar. José Andrade pediu a cerca de 100 ex-alunos do Liceu Antero de Cantal que deixassem o seu testemunho no livro que agora foi lançado, Memórias do Nosso Liceu. Este livro é, desde logo e acima de tudo, uma homenagem de reconhecimento que fazemos ao nosso liceu, por aquilo que ele foi e por aquilo que ele é. E fazemos-lo na primeira pessoa, através do testemunho direto de cerca de uma centena de personalidades que se orgulham de ter estudado aqui e que orgulham o liceu pelo facto de terem eles próprios sido alunos aqui também. São pessoas que se notabilizaram quer na região, quer no país, nos contextos político, económico, social, cultural, e que todos juntos conseguem dar-nos um retrato quase em jeito de viagem no tempo da vida do liceu desde a década de 30. Quantos são? 80. São cerca de 100, mais exatamente 92 personalidades. Estão aqui todas no livro? Que estão todas no livro e que são, por exemplo, os 4 presidentes do Governo Regional dos Açores, foram todos antigos alunos desta casa, 2 presidentes da Assembleia da República, ministros, secretários de Estado, presidentes de Câmara, empresários, médicos, engenheiros, advogados, arquitetos. Quer dizer, cada um faz o seu testemunho, é isso? É verdade que sim. Da sua passagem no liceu? A cada um deles foi lançado o desafio para, em poucas linhas, tanto quanto possível, recordarem momentos marcantes da sua passagem pelo liceu. E isso acontece com os mais antigos, ainda na década de 30 ou de 40, e com os mais recentes, nos anos 70 e 80. E, portanto, o livro, no seu conjunto, tem esse interesse de poder conciliar experiências diferentes,
de gerações diferentes, mas tendo como denominador comum este sentimento de partilha e este sentimento de pertença a uma realidade comum que é o antigo Liceu de Ponta Há Delgada. aqui alguma história que mereça maior destaque, mais engraçada ou não? Eu nem consigo, como li todos os depoimentos, e são tantos e tão variados, nem consigo sequer destacar um. Mas, de uma forma geral, as pessoas recordam, para já, a época fascinante da juventude e depois a circunstância de terem feito o secundário num ambiente monumental do antigo Palácio da Fonte Bela, que marca ainda de forma mais significativa a passagem pelo Liceu a cada um de nós. Recordam, por exemplo, os mestres que tiveram então, as bichas do calor, os namoricos do recreio, as récitas teatrais no ginásio do Liceu, os saraus culturais aqui na biblioteca da escola. Recorda-se de tudo um pouco, os antigos colegas, as primeiras amizades que na altura se fizeram e que ficaram para a vida. Por uma razão ou por outra, o Liceu, as pessoas saíram do Liceu, mas o Liceu não saiu delas. A história faz parte da nossa vida e o Liceu Antero de Cantal não foge à regra. Para recordar memórias do nosso Liceu.